Bolsonaro falsificou o cartão de vacina, já foi indiciado e esse processo irá voltar. E ele falsificou o cartão de vacina, presidente João Daniel, ele falsificou o cartão de vacina e levou joias no avião presidencial, joias roubadas da coroa para serem vendidas. Pego com a boca na botija, Bolsonaro é hoje tido como Bolsonaro ladrão. Na lógica, no fundo, gente, é o mesmo espírito. Imposição, domínio, vontade de esmagar a experiência religiosa do outro, fazer da sua doutrina religiosa alguma coisa mais importante do que a Constituição. O que está por trás do complexo de Israel com fuzil na mão e o que está por trás de discursos aqui com caneta e microfone é a mesma lógica. É o fundamentalismo religioso que quer proibir outras formas de ser, de se comportar, de amar, de crer e não crer. Então lá na ponta, fuzil. Muitas vezes com gravata, terno, algum nível de protocolo, um microfone que destila ódio, que destila inimizade. O que nós vimos durante todo o processo dessa legislatura foi bolsonarista tentando fazer com que o Brasil não desse certo. O presidente Lula, o seu governo e nós trabalhando. É bom dizer que nós aprovamos aqui Bolsa Família, nós aprovamos o Mais Médico, nós aprovamos um Pronaf bastante fortalecido, nós aprovamos Pé de Meia. Todos esses projetos nós trabalhamos aqui com muito suor e contra os bolsonaristas para aprovar. Agora é a hora de colheita. 6% considera o governo Lula ótimo e bom. O presidente tinha avisado, o bolsonarista não escuta, não entende, não pensa, só cita o WhatsApp, que eles formulam como fake news e tentam passar isso como verdade. Mas o presidente Lula tinha avisado, vai chegar a hora da colheita, e é o que está acontecendo. E por que o Brasil hoje aplaude o presidente Lula? Nós vamos votar daqui a pouco a reforma tributária. Isso por si só já daria ao presidente Lula um troféu por conseguir reformar a tributação no Brasil, fazendo mais justiça social. Mas olha só, a farmácia popular tem aprovação de 86% da sociedade brasileira. Bolsa Família, aceitação de 80%. Lembra que Bolsonaro dizia que isso era Bolsa Miséria, esmola? 80% de aceitação. O Desenrola, 73% de aceitação. O Pé de Meia, que é a poupança mais Bolsa Escola, 60% de aceitação. O aumento do salário mínimo anualmente, 90% de aceitação. E o presidente Lula reclama dos juros altos e 87% lhe dá razão. Então veja bem, os dados são evidentemente muito positivos. E aí vem um bolsonarista e diz, está cara a gasolina, R$6. Tá bom, nós vamos diminuir mais. Mas no Bolsonaro ela chegou a R$10. O bolsonarista também não tem memória. Reclamam do preço do gás, está caro, está R$80 a média, tem lugar que chega a R$100. Com o Bolsonaro era 150, chegou a R$170. Então o Brasil melhorou muito. Mas além das melhoras do presidente Lula, as trapalhadas bolsonaristas ficam claras. E na comissão parlamentar mista de inquérito que eu fiz parte, sobre o golpe, isso ficou mais claro ainda. Foi o maior tiro no pé que bolsonarista já deu. Por isso eles não ficam mais ali no outro microfone gritando selva, selva. Pararam de falar selva, porque a selva agora é para eles, é um grande problema. Bolsonaro falsificou o cartão de vacina, já foi indiciado e esse processo irá voltar. E ele falsificou o cartão de vacina, presidente João Daniel, ele falsificou o cartão de vacina e levou joias no avião presidencial, joias roubadas da coroa para serem vendidas. Pego com a boca na botija, Bolsonaro é hoje tido como Bolsonaro ladrão, que foi lá vender joias depois de fugir, falsificando cartão de vacina, depois de matar 700 mil pessoas no Brasil, porque teve uma política durante a pandemia completamente equivocada, chamando aquilo de gripezinha. E de lá tentou dar um golpe no Brasil. O golpe, só ele, daria 29 anos de cadeia. Mas é bom dizer que o roubo de joias são outros 32 anos de cadeia. Bolsonaro anda em apuros e os bolsonaristas agora caladinhos. É bom que fiquem calados, porque calados não atrapalham o Brasil. O que nós vimos durante todo o processo dessa legislatura foi bolsonarista tentando fazer com que o Brasil não desse certo.
O presidente Lula, o seu governo e nós trabalhando. É bom dizer que nós aprovamos aqui Bolsa Família, nós aprovamos o Mais Médico, nós aprovamos um Pronaf bastante fortalecido, nós aprovamos Pé de Meia. Todos esses projetos nós trabalhamos aqui com muito suor e contra os bolsonaristas para aprovar. Agora é hora de colheita. E eu vejo em Belo Horizonte que essa colheita está realmente florescendo e será muito positivo, porque os dados são também positivos na nossa querida Belo Horizonte. Então, pessoal, venho aqui hoje para colocar essas notícias boas do Brasil. Mas eu não poderia deixar de repetir o que nós falamos durante o tempo inteiro na CPMI. E eu, aliás, propus a CPI das joias que os bolsonaristas nunca quiseram assinar. Agora está claro, como é que bolsonarista ia assinar uma CPI que ia pregar na testa do presidente Bolsonaro, ladrão, que é hoje o que o povo brasileiro diz dele. Noticiário do Rio de Janeiro. Complexo de Israel, uma facção criminosa, cujo principal dirigente se diz evangélico, e pela denúncia de moradores ali da área que essa facção controla, na Zona Norte, igrejas católicas nesse final de semana, algumas paróquias foram proibidas de funcionar. Segundo denúncia de moradores, clima de terror. Bem, o que aconteceu essa semana com algumas paróquias da Igreja Católica, o que é muito grave, tem que ser denunciado, já vem acontecendo nessa região há muito tempo com terreiros das religiões de matriz africana. Nome da facção criminosa, Complexo de Israel, que se diz evangélica, criando um clima de terror e impedindo outras manifestações religiosas. Agora eu quero fazer uma reflexão aqui. Primeiro, óbvio que isso não diz respeito ao campo evangélico como um todo. A maioria esmagadora dos evangélicos vai rejeitar isso como algo absolutamente perverso. Mas eu quero fazer uma reflexão mais profunda. Porque tem a violência armada lá na ponta, o fuzil. Mas tem a violência que começa no parlamento, que começa nos espaços de poder. Por quê? Quando uma bancada fundamentalista, religiosa, usa a tribuna para impor à sociedade uma visão, uma moral religiosa que tem que ser mais importante do que a Constituição brasileira, que não respeita minorias e outros grupos religiosos, isso acontece aqui. Na lógica, no fundo, gente, é o mesmo espírito: imposição, domínio, vontade de esmagar a experiência religiosa do outro, fazer da sua doutrina religiosa alguma coisa mais importante do que a Constituição. O que está por trás do Complexo de Israel com um fuzil na mão e o que está por trás de discursos aqui com caneta e microfone é a mesma lógica. É o fundamentalismo religioso que quer proibir outras formas de ser, de se comportar, de amar, de crer e não crer. Então lá na ponta, fuzil. Muitas vezes com gravata, terno, algum nível de protocolo, um microfone que destila ódio, que destila inimizade, que não respeita a pluralidade religiosa. Eu estou aqui há 1 ano e meio e já vi de tudo da bancada fundamentalista, de tudo. Projeto de lei, querendo, por exemplo, impedir que pessoas do mesmo sexo, Jandira, se casem diante do Estado. E lá no argumento, vontade de Deus, Bíblia, a lógica não é a mesma? Usar a sua visão religiosa para impor ao conjunto da sociedade uma forma de ser? Só que uns usam caneta e microfone. Lá na ponta, esse espírito de facção e de ódio pode ganhar um fuzil na mão. Imagina o combo: intolerância religiosa mais armas, fundamentalismo mais armamentismo. Isso é violento no parlamento, isso é violento na zona norte do Rio de Janeiro. O fim de todo fundamentalismo é violência e morte. Fica a denúncia.